Imagine um império que desafiou a lógica da história. Enquanto reinos poderosos ascendiam e desapareciam em décadas, enquanto dinastias inteiras eram apagadas do mapa, um império permaneceu. Mais de 1000 anos. Um milênio inteiro de continuidade, de poder, de influência. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Não foi a força de suas legiões que sustentou Bizâncio. Não foram suas muralhas impenetráveis ou seus estrategistas brilhantes. Foi algo muito mais sutil, muito mais poderoso. Foi uma moeda de ouro. Se você se interessa por como os impérios realmente funcionam, por aqueles mecanismos invisíveis que separam civilizações eternas de pó esquecido na história, então, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na história do solidus bizantino, a moeda que literalmente comprou 1000 anos de existência para um império. E vamos descobrir como, quando esse metal precioso perdeu seu brilho, todo um mundo desmoronou junto. O ano é 330 depois de Cristo. O imperador Constantino acaba de fazer algo impensável. Ele abandonou Roma. A cidade eterna, o coração pulsante de um império que dominou o mundo conhecido por séculos, foi deixada para trás. Em seu lugar, Constantino ergueu uma nova capital no antigo porto grego de Bizâncio, rebatizando-a de Constantinopla, a cidade de Constantino. Mas Constantino não era apenas um visionário arquitetônico. Ele entendia algo fundamental que muitos imperadores antes dele ignoraram. Impérios não são construídos apenas com espadas e muralhas. São construídos com confiança, com comércio, com a certeza de que o valor prometido hoje será honrado amanhã. E é aqui que entra o Solidus. Quando Constantino introduziu essa moeda de ouro em 312 d.C., ele não estava simplesmente criando dinheiro. Ele estava estabelecendo um contrato sagrado. Cada solidus continha exatos 4,55 gramas de ouro puro, ou quase puro, com 95 a 98% de pureza. E essa não era apenas uma garantia técnica, era uma promessa imperial, uma declaração ao mundo. Esta moeda vale exatamente isso, hoje, amanhã e para sempre. Pense no que isso significava em um mundo onde o Império Romano Ocidental estava se desintegrando, onde bárbaros saqueavam cidades, onde a velha ordem estava ruindo, onde mercadores acordavam sem saber se suas fortunas teriam algum valor no dia seguinte. Em meio a esse caos havia uma constante. O solidus bizantino, enquanto o Ocidente afundava na fragmentação, enquanto reinos germânicos dividiam as antigas províncias romanas, enquanto o comércio entrava em colapso e as cidades encolhiam, no Oriente algo diferente estava acontecendo. Constantinopla brilhava, e o Solidus era a luz que a mantinha acesa. Agora, aqui está onde a história fica verdadeiramente fascinante. Porque o Solidus não se tornou apenas a moeda do Império Bizantino. Ele se tornou a moeda do mundo conhecido. Imagine as rotas comerciais da Idade Média como veias de um organismo gigantesco, transportando riqueza e mercadorias através de continentes inteiros, da Inglaterra nebulosa até as cidades prósperas da Índia, das florestas frias da Escandinávia até os mercados perfumados da Arábia. E em cada uma dessas veias, o sangue que fluía era o mesmo, ouro bizantino. Mercadores venezianos não negociavam em suas próprias moedas quando faziam grandes negócios. Comerciantes árabes ao longo da Rota da Seda não confiavam em prata ou barras de metal. Príncipes francos não acumulavam tesouros em moedas locais instáveis. Todos queriam solidus. Todos confiavam no solidus, porque todos sabiam, um solidus hoje teria o mesmo valor amanhã, no próximo mês, no próximo ano. Essa confiança não surgiu do nada. Foi construída meticulosamente, guardada zelosamente. Os imperadores bizantinos entendiam que cada moeda era uma embaixadora. Cada solidus que cruzava as fronteiras do império levava consigo a reputação de Bizâncio. E essa reputação precisava ser impecável. Os mestres da Casa da Moeda Imperial não eram apenas artesãos. Eram guardiões de um segredo de Estado. As técnicas de cunhagem eram protegidas com ferocidade. A pureza do ouro
era verificada obsessivamente. Cada lote de moedas era testado, retestado, certificado. Porque uma única remessa de sólidos impuros poderia fazer mais dano à segurança do império do que um exército invasor. E funcionou. Por séculos funcionou espetacularmente. Quando um califa em Bagdá precisava pagar suas tropas, ele pagava em sólidos. Quando um mercador chinês aceitava pagamento por seda, ele preferia sólidos. Quando um rei viking guardava seu tesouro mais precioso, ele guardava sólidos. A moeda bizantina era tão onipresente, tão confiável, que se tornou sinônimo de riqueza verdadeira. Isso deu a Bizâncio um poder extraordinário. Poder econômico, certamente. O império controlava o comércio de luxo entre Oriente e Ocidente, mas também poder diplomático. Quando Bizâncio queria aliados, não precisava apenas de exércitos, podia oferecer ouro, ouro real, confiável, que qualquer um aceitaria de bom grado. Subsídios em sólidos compravam lealdades. Tributos em sólidos satisfaziam bárbaros ameaçadores. Investimentos em sólidos financiavam igrejas magníficas que espalhavam a influência bizantina. O sólidos era, nas palavras de historiadores econômicos, o dólar da Idade Média. Não, era mais que isso. Era um instrumento de hegemonia global. Era a fundação sobre a qual todo o sistema comercial do mundo medieval foi construído. Mas nada dura para sempre. E aqui é onde nossa história toma um rumo sombrio. Século após século, o sólidos permaneceu estável. A tentação de desvalorizar deve ter sido imensa. Imagine, você é um imperador bizantino. Seus exércitos estão nas fronteiras lutando contra persas, depois árabes, depois turcos. Suas cidades precisam de fortificações. Seu povo precisa de pão. Seu tesouro está vazio. E ali, na sua frente, está a solução mais óbvia do mundo. Diminua um pouco o ouro em cada moeda. Apenas um pouco. Ninguém vai notar, certo? Durante séculos essa tentação foi resistida. Imperadores entendiam que o solidus era mais valioso do que o ouro que continha. Era valioso pela confiança que carregava. E confiança, uma vez perdida, é impossível de recuperar. Mas a pressão aumentava. No século VII, os árabes explodiram do deserto, conquistando as ricas províncias do Egito e do Levante. Bizâncio perdeu suas fontes mais importantes de receita tributária. As guerras se multiplicavam. Persas, árabes, búlgaros, eslavos, ameaças de todos os lados. O império estava sendo sangrado lentamente, e ainda assim, milagrosamente, o solidus permanecia puro. Os imperadores sabiam que era sua última linha de defesa, que enquanto o ouro bizantino fosse confiável, o império poderia comprar exércitos, comprar aliados, comprar tempo. Mas havia rachaduras se formando. Não na moeda ainda, mas na economia que a sustentava. O império estava encolhendo. As rotas comerciais estavam sendo interrompidas. A máquina produtiva que gerava a riqueza necessária para sustentar o padrão ouro estava começando a falhar. No século XI, algo mudou. A pressão se tornou insuportável e os imperadores começaram a ceder. Primeiro foram pequenas reduções, quase imperceptíveis. O sólidos de 23 quilates caiu para 22 quilates, depois 21. Os mercadores experientes notaram. As balanças nos mercados de Constantinopla começaram a pesar cada moeda com desconfiança. Mas o império negava, garantia, jurava que nada havia mudado. Mas havia mudado. E uma vez que a porta foi aberta, foi impossível fechá-la novamente. Os séculos XI e XII foram uma catástrofe em câmera lenta para o sólidos bizantino. E através dele, para o próprio império. Sob o imperador Constantino IX Monômaco, na metade do século XI, a desvalorização acelerou. O sólidos, que havia sido o padrão ouro por 700 anos, de repente caiu de 24 quilates para apenas 18 quilates em poucas décadas. Imagine o choque. Imagine acordar e descobrir que a moeda que seu avô, seu bisavô, seu tataravô confiaram de repente vale apenas 3/4 do que deveria. O império tentou manter as aparências. As moedas ainda eram cunhadas com as mesmas imagens imperiais majestosas. Ainda levavam as mesmas inscrições em grego proclamando a glória de Bizâncio.
Mas os mercadores não eram tolos. Eles mordiam as moedas, pesavam-nas, testavam-nas e descobriam a verdade. O império estava trapaceando. E aqui está a parte cruel. A desvalorização não resolveu os problemas de Bizâncio. Na verdade, os multiplicou. Porque quando você desvaloriza sua moeda, você não cria riqueza. Você apenas redistribui pobreza. O imperador podia cunhar mais moedas com a mesma quantidade de ouro. Sim, mas essas moedas valiam menos. Então ele precisava de mais moedas para comprar as mesmas coisas. Então ele desvalorizava mais. E o ciclo continuava, uma espiral descendente e implacável. Os efeitos foram devastadores. O comércio, que havia sido o coração pulsante da economia bizantina, começou a morrer. Mercadores estrangeiros que antes buscavam ansiosamente sólidos, agora os evitavam. Melhor negociar em prata, ou em mercadorias, ou nas novas moedas de ouro árabes e italianas que mantinham seu valor. Bizâncio estava perdendo sua arma mais poderosa, sua credibilidade econômica, e havia consequências militares também. Soldados que antes aceitavam com orgulho serem pagos em solidus, agora exigiam mais moedas, ou pagamento em terra, ou simplesmente desertavam. Aliados que antes podiam ser comprados com subsídios generosos, agora riam das ofertas bizantinas. Inimigos que antes temiam o poder econômico de Constantinopla, agora viam fraqueza. Houve tentativas de reforma. Imperadores que entendiam o desastre que estava se desenrolando, tentaram restaurar a pureza dos sólidos. Mas era tarde demais. A confiança, aquele ingrediente mágico que havia sustentado o sistema por séculos, estava destruída. E sem confiança, ouro era apenas metal. No final do século XI, sob o imperador Aleixo I Comneno, o solidus atingiu seu ponto mais baixo. A moeda que havia sido o padrão ouro do mundo por 750 anos, agora continha menos de 8 quilates de ouro puro. Ela havia perdido 2/3 de seu valor. Aleixo, sendo o político astuto que era, tentou uma solução desesperada. Ele abandonou os sólidos completamente e introduziu uma nova moeda, o Hiperpiron. Uma nova moeda, uma nova promessa, um novo começo. O Hiperpiron seria puro, confiável, digno de confiança, assim como o sólidos original havia sido, e por um tempo funcionou. A nova moeda estabilizou a economia. O comércio se recuperou um pouco. O império respirou, mas o dano estava feito. O mundo havia aprendido uma lição amarga. Bizâncio não era mais confiável. O império que havia mantido sua palavra por 7 séculos havia quebrado sua promessa. E na economia medieval, onde reputação era tudo, essa mancha era permanente. Os mercadores italianos, venezianos, genoveses, pisanos, viram sua oportunidade. Eles começaram a cunhar suas próprias moedas de ouro, modeladas no velho sólidus, mas mantendo a pureza que Bizâncio havia abandonado. O ducado veneziano, introduzido em 1284, tornou-se o novo padrão ouro do Mediterrâneo. Bizâncio havia perdido mais do que sua supremacia monetária. Havia perdido sua posição central no comércio mundial. As rotas comerciais que antes convergiam em Constantinopla agora contornavam a cidade, indo diretamente de Veneza para o Oriente, ou de Gênova para o Mar Negro. O império que havia sido o intermediário indispensável entre Oriente e Ocidente, agora era apenas mais um jogador menor. E havia uma ironia amarga nisso tudo. Bizâncio ainda tinha ouro, ainda tinha artesãos habilidosos, ainda tinha uma burocracia sofisticada, mas havia perdido a única coisa que realmente importava: a confiança. Nos séculos seguintes, o império encolheu cada vez mais. Províncias foram perdidas, cidades foram conquistadas. O território que antes se estendia de Gibraltar à Mesopotâmia foi reduzido aos arredores de Constantinopla. E em 1453, quando os canhões turcos finalmente derrubaram as muralhas da cidade, eles estavam apenas formalizando um colapso que havia começado séculos antes, quando o sólidus perdeu seu brilho. Mas aqui está algo fascinante. Embora o sólidus tenha falhado, seu legado não desapareceu.
Na verdade, ele moldou todo o desenvolvimento econômico da Europa medieval e do mundo moderno. Aquelas cidades italianas que substituíram Bizâncio como potências comerciais, Veneza, Gênova, Florença, elas não inventaram seus sistemas financeiros do nada. Elas copiaram Bizâncio. O ducado veneziano era essencialmente um sólidos renascido. Os bancos de Florença operavam segundo princípios desenvolvidos primeiro em Constantinopla. A contabilidade de partida dobrada, a letra de câmbio, os seguros marítimos, todas essas inovações que impulsionaram o capitalismo moderno tinham raízes no mundo comercial bizantino. Os árabes também aprenderam com Bizâncio. O dinar de ouro dos califados islâmicos foi modelado diretamente no sólidus. E assim como o sólidus dominou o comércio cristão, o dinar dominou o comércio islâmico, demonstrando que os princípios que Constantino havia estabelecido, pureza, estabilidade, confiança, eram universais. E há lições ainda mais profundas aqui. Lições sobre a natureza do poder, sobre o que realmente sustenta civilizações. A história convencional dos impérios foca em batalhas, em conquistas, em grandes líderes carismáticos. Mas a história do Solidus nos conta algo diferente. Ela nos diz que o verdadeiro poder não vem do ferro, mas da confiança. Não vem da capacidade de destruir, mas da capacidade de criar valor estável. Não vem de muralhas físicas, mas de instituições confiáveis. Bizâncio durou 1000 anos não porque tinha os melhores soldados. Frequentemente não tinha. Não porque tinha os generais mais brilhantes, embora tivesse alguns excelentes. Durou porque, por séculos, manteve um sistema econômico que funcionava. Um sistema no qual comerciantes de Londres a Pequim podiam confiar. Um sistema que transformava a confiança em poder real. E quando esse sistema falhou, quando a confiança se evaporou, todo o resto ruiu junto. As fortificações permaneceram. Os exércitos ainda existiam. A burocracia continuou funcionando. Mas o império estava, na verdade, morto. Só levou alguns séculos para o corpo finalmente cair. Então, o que podemos aprender com a história do Solidus bizantino? O que essa moeda de ouro de 1000 anos atrás nos diz sobre nosso mundo hoje? Primeiro, que instituições econômicas confiáveis são a fundação de qualquer poder duradouro. Impérios são construídos sobre confiança, e confiança é construída sobre consistência. O Solidus funcionou porque, geração após geração, ele entregou exatamente o que prometeu. Quando parou de fazer isso, o império começou a morrer. Segundo, que a tentação de trapacear o sistema é sempre presente, mas os custos de ceder a essa tentação são catastróficos. Os imperadores bizantinos do século XI pensaram que podiam desvalorizar a moeda apenas um pouco, apenas temporariamente, apenas até a crise passar. Eles não perceberam que estavam destruindo o ativo mais valioso do império, sua reputação. Alguns quilates de ouro economizados custaram-lhes um império. Terceiro, que reputação é fácil de perder e impossível de recuperar. O Solidus foi o padrão ouro por 750 anos. Levou apenas algumas décadas de má gestão para destruir completamente essa reputação. O Hyperion nunca conseguiu recuperar a confiança que o Solidus original havia construído, por mais puro que fosse. E, finalmente, que o poder econômico é poder real. Talvez o poder mais real de todos. Bizâncio, no seu auge, não tinha os maiores exércitos do mundo. Não tinha o maior território. Mas tinha a moeda mais confiável, e isso lhe deu influência que ia muito além de suas fronteiras físicas. Quando perdeu isso, perdeu tudo. Hoje, quando olhamos para o mundo moderno com suas complexas redes financeiras globais, suas moedas fiduciárias, suas criptomoedas emergentes, a história do Solidus ressoa com uma clareza surpreendente. As ferramentas mudaram, mas os princípios permanecem os mesmos. Confiança, estabilidade, consistência. Esses são os pilares sobre os quais o poder verdadeiro é construído. O Solidus bizantino brilhou por 1000 anos. Quando seu brilho se apagou, um império inteiro escureceu com ele. É uma história sobre ouro, sim. Mas mais do que isso, é uma história sobre a promessa mais preciosa que qualquer governo pode fazer ao seu povo e ao mundo.
que sua palavra será mantida, que seu valor será honrado, que amanhã será tão confiável quanto hoje. É uma promessa que Bizâncio manteve por séculos. E quando a quebrou, aprendemos a lição mais valiosa de todas, que impérios se erguem e caem não apenas pela espada, mas pela confiança. E a confiança, como o ouro mais puro, não pode ser falsificada. Se esta história te fascinou tanto quanto me fascinou pesquisá-la, se você quer explorar mais esses momentos decisivos da história que mudaram o curso da civilização, então inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E deixe nos comentários qual império ou momento histórico você gostaria que explorássemos a seguir. Até a próxima jornada pelo passado.